A paz do Senhor seja contigo, irmão e irmã. Sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor aqui da cidade uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade e oremos. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma live, estamos aqui para trazer um conteúdo para a sua edificação. Junto com a gente, vamos nos alegrar no Senhor, meditando na palavra de Deus. Trouxe aí para você 5 princípios para Zaqueu. Na última live, trouxemos 5 princípios para Nicodemos. Hoje vamos ver aí o personagem Zaqueu, mas antes eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, fazer parte aí dessa história aí que nós estamos construindo. Como você vê, hoje é a segunda live com estúdio novo, né? Demorou, tem um custo aí, mas graças a Deus nós conseguimos, estamos caminhando, o Senhor é fiel. Tá bem? Vamos lá então, curta, comenta, compartilha, se inscreva agora no canal. Eu tenho um dado aqui extraordinário que 79,4% são pessoas que estão assistindo agora o nosso canal. Então vai lá, se inscreva, ajuda, aperte o sininho das notificações e você vai ter sempre conteúdos que edificam, tá bem? Nós não estamos aqui trazendo nenhum furo de reportagem, nenhum tema triste, polêmico, nada que exalte o terror ou exalte acidentes ou crime, não, é para a sua edificação. Nós conhecemos a Bíblia e sabemos que tudo está de acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a notícia atual. Por isso, fique com a gente aqui, nós temos uma palavra de Deus para você em Zaqueu, tá? Na vida desse Zaqueu, que está no capítulo 19 do evangelista Lucas. Diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra, comunicou a Jesus: eis que metade dos meus bens que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Você pode ler aí os mais 2 versículos que trata de Zaqueu, mas eu quero ficar aqui para que possamos remir aí, né, o tempo. Sendo Zaqueu então de pequena estatura, nós vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, a palavra Zaqueu, o nome Zaqueu, significa puro, inocente ou justo, né? Coisa que Zaqueu não era, mas tornou-se. Quem não tem Jesus é tudo, menos santificado na pessoa de Jesus. Zaqueu não era puro, não era justo. E ele era um publicano. Quem eram os publicanos? Eram geralmente judeus que trabalhavam para o governo romano, cobrando impostos dos próprios judeus. Então não era
não era nada legal, né? Não era nada legal ser um publicano. Qualquer judeu que olhava para Zaqueu, ele tinha a antipatia do próprio povo. Ninguém gostava de publicanos. Como que eles, estando na terra deles, tendo que pagar imposto para um governo que estava agora ali governando, sendo que eles eram dono de tudo? Israel estava subjugado pelo povo romano e os romanos colocaram os próprios irmãos para extorquir, para cobrar impostos dos judeus. Qualquer um que fosse publicano ali não tinha a simpatia do povo judeu, né? E a história conta que lá vinha Jesus cruzando ali em Jericó. Zaqueu soube e ele correu. A Bíblia registra que ele era de pequena estatura, né? E subiu numa árvore para ver Jesus. No que Jesus olhou para ele e disse: desce, hoje me convém passar na tua casa, ou ficar na tua casa, ou pousar na tua casa. Logo em seguida tiveram ali o revés, né? A contrariedade dos outros irmãos judeus que não estavam aceitando aquela condição, né? Mas Jesus veio para os doentes, irmãos. Jesus veio para os necessitados. Alguém pode dizer assim: mas na igreja está cheio de está cheio de problemas, está cheio de problemáticos dentro das igrejas. O que eu diria, sim, igreja é para isso. Se você está são, se você está bem, você não precisa da igreja. Se você não tem pecado, você não precisa da igreja. Mas aquele que tem pecado, aquele que tem problema, aquele que tem dificuldade, aquele que está doente, aquele que precisa aperfeiçoar o caráter, precisa do tratamento de Deus, que é dado através da palavra. E onde está sendo pregada a palavra? Dentro das igrejas. E aí eu diria: busque uma igreja saudável. Tá bem? Então foi para isso que Jesus veio. Ele veio para os pobres, os necessitados, aqueles que não têm, e veio para aqueles que precisam dele, aqueles que estão doentes, ou na alma, ou no espírito, ou na carne. Então é por aí mesmo, né? E lá estava Jesus na casa de Zaqueu e sofreu ali grandes críticas. E aí Zaqueu se manifesta dizendo: Senhor, a metade eu vou dar para os pobres. E se o Senhor encontrar alguém, ou se aparecer alguém aí, que eu defraudei, que eu enganei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é maravilhoso. E eu quero apresentar aqui, diante dessa pequena exposição feita agora, né? Rápida assim, 5 princípios em Zaqueu. Está lá no versículo de número 3, né? O Zaqueu sentiu-se curioso. Ele ouviu falar tanto de Jesus que ele sentiu-se curioso. Eu não sei se ele achava que não poderia conhecer, não poderia chegar perto de Jesus por causa da sua função. Talvez Jesus fosse fazer a mesma coisa que seus irmãos. Não sei o que Zaqueu pensava. Mas o primeiro princípio é a curiosidade. E quantas pessoas procuram Jesus de curiosas, apenas para conhecer? Eu quero dizer para você que você não vai só conhecer, o Senhor vai estar vendo você. O segundo princípio é a estatura de Zaqueu, né? Ele era um baixinho, ele era uma pessoa pequena. E aí eu digo para você, não importa a sua estrutura, a sua raça, não importa de onde você é, como você se encontra, você também precisa de Jesus. O segundo princípio é que não importa a estrutura, nós precisamos de Jesus. O terceiro princípio, Zaqueu precisou subir para ver Jesus. E ele encontrou uma árvore. Ali a aglomeração, a multidão em volta de Jesus,
era grande e ele de pequena estatura, não tinha como aproximar-se. Ele usou aí da criatividade e subiu na árvore. O interessante é que ele não esperou ser visto, porque ele subiu em cima de uma figueira brava, né? É assim que se chama. Folhas grandes, pinhos grandes, e dificilmente alguém enxergaria ele lá em cima daquela árvore. Mas Jesus viu. Então, o terceiro o princípio é fazer algo para ver Jesus, ok? E Zaqueu encontrou a árvore, fez a parte dele. Tem gente que precisa ver Jesus e não faz nada, fica ali naquela estagnação, sabendo que precisa, mas não se mexe. Aí o quarto princípio, descer para ter Jesus. No terceiro, você sobe para ver. E no quarto princípio, você desce para ver Jesus. E no caso aqui, né, para receber Jesus em sua casa, a pessoa tem que descer, humilhar-se, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Desce do seu status, desce do seu eu, desce do seu ego. Subiu do jeito que for, porque quis conhecer, agora subiu para ver, agora desce para receber. Ninguém recebe Jesus com altivez, né? Tem que ser humilde, recebe Jesus com humildade. E assim, no quarto princípio, Zaqueu desceu para receber Jesus Cristo. E o quinto princípio em Zaqueu está no versículo de número 8. Atitude, mudança de atitude. Você aceita Jesus e você passa a mudar as suas atitudes. E o nome disso é arrependimento. É diferente de remorso. Remorso você repete, você faz de novo, você transgride de novo, você erra de novo, né? Sem se importar em fazer de novo. Isso aí é remorso. Mas o arrependimento é algo doloroso, precisa fazer muito esforço para não repetir as coisas erradas. Foi aonde Zaqueu disse: ó, Jesus, olha só, eu subi, eu desci, eu te recebi em casa, eu te aceitei e agora metade do que é meu eu dou aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí o Senhor Jesus diz assim: hoje entrou salvação nessa casa. É maravilhoso. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Hoje houve salvação nesta casa. Este homem também é filho de Abraão. O que Jesus encontrou? Um homem de fé. 5 princípios para Zaqueu. E espero que você tenha gostado, curtido. E eu vou pedir, você está no Face, coloque @ e a palavra destacar e veja o que acontece. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, não perca tempo. Tá bem, meu irmão, minha irmã? Eu quero agradecer a tua presença. Eis aí, ó, o endereço da nossa igreja. Igreja Evangélica Geração Peregrinos, na Rua General Canabarro, 3391, frente à praça da antiga Estação Fer, diagonal com a farmácia municipal aqui da cidade de Uruguaiana. Obrigado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.